e eu queria compartilhar com você algo muito especial que está na Palavra de Deus, que eu chamaria da conversa mais famosa registrada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há alguns dias atrás eu tive um encontro que culminou com uma longa conversa com um amigo de muitos anos e que há muito tempo eu não via. Foi daquelas conversas, sabe, que nos fazem lembrar, mas também nos fazem sonhar. Alguém já disse que a vida é a arte dos encontros, e eles nos fazem ser mais ou menos efetivos na vida dos outros e na própria vida. Isso porque há vários tipos de encontro na nossa vida. Há aqueles que são inevitáveis, porque pode ser uma pessoa chata, grossa, escandalosa no seu jeito de ser ou de falar, às vezes até mal educada. Há encontros em que você se sente bem em ter encontrado aquela pessoa, ter podido ajudar e nem fica sabendo quem era a pessoa. Há encontros que ocorrem quando não se espera mais nada. Há encontros em que as pessoas trocam ideias, compartilham sonhos, fortalecem a vida. Há também encontros em que as pessoas só falam obviedades que nada acrescentam e você fica com a sensação de que está perdendo tempo. Há encontro em que a pessoa só fofoca, denigre, inveja. Eles nos matam. Há encontros em que o silêncio é mais proveitoso que as palavras. Há outros em que o olhar, o toque, o carinho até dispensam as palavras. Há encontros que marcam a vida. Há encontros que influenciam as nossas vidas. E há encontros, eu diria ainda, que transformam as nossas vidas. Isso diz respeito ao texto que eu mencionei de João 3,16. O versículo é um daqueles pequenos que caberia num pedaço pequeno de papel e que pode ser memorizado num instante. Faz parte do encontro de Jesus com um homem muito importante da sua época, que era Nicodemos. E ele poderia nos expor ou chamar, como eu disse, a conversa mais famosa da Bíblia. Ele nos ensina que Deus nos ama, porque Deus amou, diz o texto. Tudo existe e tem o seu sentido por causa do amor de Deus pelos homens. Esse amor não é amor que você precisa conquistar, você já o tem. Você não vai perder este amor, Ele sempre o amará. Você não precisa exigir deste amor. Deus é amor na sua essência. Ele cria todas as coisas por amor. Ele cuida de todas as coisas. Cuida mais que pai e mãe, mais que alguém que nos ama muito. Ele não abre mão de você. Deus não desiste de nos amar, mesmo em meio aos meus contrastes. Haja vista exemplos que estão na Palavra de Deus, como Pedro. Uma biografia, eu diria, cheia de contrastes. Ao mesmo tempo que ele demonstrava muita coragem, ele demonstrava medo. Ele era às vezes rude, às vezes explosivo, impulsivo, temperamental. E Jesus o amou intensamente. Um amor que o constrangia apenas com um olhar. Nicodemos, aquele homem que mencionei do texto, ele reconhece que Jesus é mestre, é o próprio Filho de Deus. Jesus lhe diz que o novo nascimento não é pertencer a uma igreja, não é não beber, não mentir, ser um bom filho, um bom pai. Jesus diz a ele que era preciso nascer de novo. Nascer de novo não é reencarnação, não é nascer outra pessoa com outra vida, numa outra existência, mas é deixar nascer a pessoa que Deus quer que você seja para a vida que Ele planejou lhe dar. É nascer de cima, do alto, dos céus. É pessoal, é individual, é intransferível. É para você. É nova mente, novo coração, nova vontade. Acontece no nosso interior. É compreender o amor de Deus como uma nova maneira de Deus se relacionar com você. É a única forma de entender o próprio sentido do que significa ser humano. Sem isso, perde-se e não tem sentido a própria identidade psicossocial, espiritual do ser humano. Como descreveu Paulo na primeira carta que escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, se eu não tiver amor, eu nada serei. Essa experiência de fé em Jesus, compreendendo que Ele nos ama, é um convite a um amor que vale a pena. Deus o ama.
Mais ainda, o texto também diz que ele se deu, porque Deus amou de tal maneira que deu. O que ele nos deu, o seu próprio Filho. É graça, é troca por uma nova vida. Ele não cometeu pecado, ele tinha pecado sobre ele, o meu e o seu. Seu amor por nós é sobrenatural, não resista a ele. Você faria o que Jesus fez? Ele trocou o céu por uma estrebaria. Ele trocou a adoração dos anjos pelo frio, pelo desconforto. Ele trocou o universo que segurava pela mão pela fragilidade do ventre de uma jovem mãe. Imagine, se você soubesse que aqueles a quem amou ririam de você, zombariam de você, escarneceriam você, ainda assim você se importaria com eles? Cristo se importou. Essa foi a palavra na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O amor é assim. Põe o ser amado acima de si mesmo. O amor aguenta até o fim, mesmo que seja uma morte humilhante na cruz. Creia, Deus te ama. Compreenda que Ele se deu. E ainda, Ele nos convida a crer e viver com Ele, por Ele e através dEle, para que todo aquele que nele crê. É o mais fascinante projeto de vida. É a mais fascinante experiência de vida. Não há nada, algo tão incrível como seguir Jesus. Não existe nada mais incrível do que viver com Jesus. É como alguém que pula de um bungee jump, sabe? Apenas confie. Mas não é um salto no escuro. É uma convicção que move o coração, que traz sentido à vida. Ele nos conhece. A mim, conhece você, conhece a sua vida, a minha vida, a nossa família, os nossos sonhos, os desejos mais íntimos que eu posso ter no meu coração. Ele me conhece mais do que eu mesmo. Apenas confie. Você não pode, mas Ele pode. Ele nos disse: tudo é possível ao que crê. Quando eu não posso, quando eu não entendo, eu posso crer, eu posso confiar. Eu gosto muito de um livro de Max Lucado, um incrível escritor dos nossos dias, num livro chamado exatamente João 3,16, quando ele diz: para que todo aquele que nele crer. Então ele afirma, nós perdemos muita coisa na vida. Às vezes perdemos o equilíbrio, a estabilidade, a saúde. Às vezes perdemos empregos num momento como esse, de crise, como vivemos. Perdemos chances. Perdemos até no amor. Perdemos a juventude com seu vigor, o idealismo e os sonhos. Perdemos muita coisa. Mas nunca, nunca perdemos o nosso lugar na lista de todo aquele que Deus nos diz no texto que nós lemos. Todo aquele que crê. Essa é a maravilhosa expressão de boas-vindas de Deus. Deus está dizendo isso a você hoje. Esses braços que abraçam, que te abraçam, são os próprios abraços de Deus. Confie nele. É a voz dele que você está ouvindo. Não endureça o seu coração. Creia, ele te ama. Creia, ele se deu de tal maneira na cruz por amor de nós e ele nos convida a crer e a viver. É a voz dele que você está ouvindo. Entregue a sua vida a ele, confie nele e o mais ele fará.